Senhor Deus, Jesus, o mais querido, e aos nossos bondosos mentores do movimento espírita de Petrópolis, a nossa eterna gratidão pela proteção, pelo carinho, pelo amparo. Que cada um de nós, unidos que nos encontramos pelo pensamento e pelos nossos sentimentos, possamos vibrar da melhor forma e da melhor maneira que pudermos, não só em prol a nós mesmos, aos nossos familiares, mas por todo o planeta Terra, por todo ser vivo, por todos os espíritos encarnados e desencarnados, que a nossa prece seja uma prece vibração, vibrando paz, amor, alegria, para que as esperanças possam ser renovadas e cada um possa dar a sua contribuição positiva para a evolução espiritual do nosso planeta. Gratidão por tudo que nós temos recebido, até mesmo pelas nossas provas e expiações, porque temos uma compreensão hoje de que a dor é a benfeitora que irá nos promover e nos retirar dos ciclos reencarnatórios de dor. Que a tua paz e teu amor, Senhor, prossiga entre nós, nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Boa noite a todos. Gente, hoje nós estamos iniciando mais boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Olá, boa noite. Bom te ver. Bom ver vocês também. Obrigada. Boa noite. Oi, Zi, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí devagarinho. Bom revê-los de alguma maneira. Se não pessoalmente, mas pelo menos pela telinha. Nós estamos dando início hoje ao nosso livro. Só um minutinho, eu vou atender a Edith. Oi, Edith, já começamos, tá, querida? Nós vamos dar início ao nosso livro e a gente sempre começa pela introdução. A introdução é uma introdução muito importante, porque é a introdução dada por Emmanuel. Emmanuel, vocês sabem, foi o mentor espiritual do Chico Xavier. E Chico Xavier foi o médium mais confiável e moralizado que nós temos notícia. Então, nós temos muito que agradecer ao Chico pelo trabalho executado com seriedade e ao Emmanuel, mentor do Chico, e a todos os espíritos que trabalharam através do Chico, em especial essa noite, ao André Luiz, que deixou essa maravilha para a gente, da série do mundo espiritual, que traz um enriquecimento muito grande para todos nós. Compreender melhor a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Nós somos espíritos, nós estamos apenas inseridos momentaneamente na dimensão material. Então, a gente vai dar início à introdução. Deixa eu botar aqui, vamos lá. Muito bem. Logo no início, o Emmanuel, ele nos leva a algumas reflexões. Ele coloca assim: dos 4 cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, e procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Ou seja, a todo instante, a gente está aqui agora, estudando, tendo aula, tem diversos espíritos que estão encerrando a sua missão ou a sua passagem nesse mundo material. Estão voltando à pátria espiritual. E essas pessoas desencarnam em todos os pontos, não é só no Brasil, mas em todos os continentes está ocorrendo diariamente os desencarnes. E é claro que, como o próprio Emmanuel colocou ali, de culturas diferentes,
e a cultura, ela tem um peso muito importante na nossa vida, a gente não pode esquecer isso. A cultura tem uma influência muito grande na vida do espírito imortal. Ela não determina o nosso comportamento, mas ela influencia de uma forma muito severa. E a gente vê isso, por exemplo, quando a cultura ela tem uma tendência extremista, a gente vê o quanto que ela influencia de verdade. Por exemplo, nos países em que a mulher não tem valor nenhum, né? Por exemplo, naqueles países em que as mulheres andam de burca, que não têm um acesso livre à sociedade, à cultura, uma liberdade de expressão, a gente vê o quanto que a cultura é tão forte que mantém a mulher nessa condição, e quando ela tenta quebrar esse padrão cultural, muitas delas até são mortas. Então, estou só dando um exemplo para a gente ver o quanto que a cultura interfere na nossa vida enquanto a gente está aqui encarnado. E também aproveitando para levar uma reflexão. Se a gente tem refletido sobre a cultura nossa, sobre aquilo que tem peso para a gente, se isso interfere de uma forma positiva ou negativa na nossa vida. E se a gente tem capacidade de refletir e quebrar essa corrente quando ela é negativa. Porque isso é muito, muito difícil. Eu dei um exemplo extremista só para a gente se situar e para a gente pensar o quanto que a cultura influencia e que influencia de verdade. Então, estão desencarnando diversas criaturas em diversas culturas, com diversos tipos de situação econômica, porque ele colocou ali, ele colocou desde as grandes metrópoles, onde o dinheiro circula com mais facilidade, portanto, a questão econômica dessas pessoas em geral, é melhor. Em geral, a gente não pode dizer que totalmente porque também existe pobreza extrema nas metrópoles, existe misérias nas metrópoles, mas desde pessoas que têm condições financeiras boas, até pessoas que não têm condições financeiras nenhuma. E aí a gente também tem que perguntar, a questão econômica, ela influencia na nossa vida, claro, porque socialmente ela vai nos colocar em posições diferentes. Uma pessoa com uma cultura, um poder aquisitivo maior, ela vai poder estar socialmente melhor. Isso influencia também na vida do homem, também influencia, mas também não determina a vida dele. Porque uma pessoa pode, por exemplo, vou dar um outro exemplo extremo. Eu posso ter uma vida muito pobre, morar numa comunidade muito pobre e muito violenta, e não ser uma pessoa violenta. Então, estou dando assim, exemplos para a gente ver como é difícil quebrar certas coisas, porque elas exercem influência na nossa vida, mas elas não determinam a nossa vida. Também para mostrar isso. E aí a grande questão é o que nós viemos fazer aqui, o que nós estamos fazendo da nossa vida. Porque não importa onde a gente está inserido. Se a gente está inserido dentro de uma cultura muito obtusa, ou se a gente está dentro de uma situação socioeconômica muito desprivilegiada, não importa aonde a gente foi colocado. Porque o que determinou sermos colocados nessas posições é a nossa evolução espiritual. Porque se eu nasci numa comunidade pobre, o que determinou isso foi a minha condição de outrora. E se eu nasci numa cultura muito difícil, muito obtusa, foi também porque eu precisava de alguma maneira. Mas a questão é, o que nós viemos fazer aqui? Pode falar, Eduardo, não foi? Eu não sei se o Eduardo levantou a mão, depois abaixou, foi sem querer. Me parece que foi sem querer, né? Então, vamos lá. Isso tudo para a gente pensar o que a gente veio fazer aqui, porque a gente está instalado ou a gente se encontra exatamente no lugar onde nós precisamos estar.
Agora, o que modifica isso tudo é sabermos o que a gente veio fazer aqui. Isso modifica a nossa condição aqui e modifica também a forma com que nós vamos partir para a pátria espiritual, porque o Emmanuel está tratando disso. Nos 4 pontos da Terra, diariamente pessoas desencarnam, e desencarnam em diversas condições, desde condições ótimas até condições terríveis. E essas condições, elas não estão dizendo respeito, porque a gente viu que os fatores econômicos, os fatores culturais não determinam, influenciam, mas não determinam a nossa vida. Então, a grande pergunta é, o que eu estou fazendo aqui? Ok? Isso é para a gente começar a reflexão, já que é ano novo, vida nova. O que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu estou exatamente no lugar onde eu preciso estar, com a família que eu preciso, com as pessoas que eu preciso, para executar o meu crescimento, executar o entendimento das leis de Deus, que foi o que a gente veio fazer aqui. A gente veio se moralizar. Que como eu me moralizo? Eu me moralizo conhecendo as leis de Deus. Ok? Então, isso para a doutrina dos espíritos, a gente está falando isso dentro de um aspecto, de um ângulo de doutrina dos espíritos, né? Se a gente perguntar para um materialista o que veio fazer aqui, ele vai dizer para mim, eu vim ganhar muito dinheiro e ser poderoso, isso para mim é que é importante, o resto é bobagem. Ele não vai valorizar, muitos deles, não são todos, não, ele não vai valorizar as questões espirituais, principalmente se ele for um materialista mesmo, de verdade, ferrenho, ele não vai. Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma complementação, alguma coisa, é só falar, tá? Deixa eu voltar para os meus slides. Num segundo momento, é claro que não é, eu só botei essa titulação, porque é o assunto que a gente vai trabalhar em cima desses parágrafos, dessas frases de Emmanuel. Ele coloca assim, raros viveram, né, porque ele está falando dos que desencarnaram, raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espíritos, em luta pela outorga de títulos que lhe exaltem a personalidade. Então, ele está dizendo, a grande maioria, não está dizendo que são todos, a grande maioria está pensando em viver para as questões da vida material, em busca de mamão, do dinheiro e do poder, que é o que a vida material, isso é que movimenta a vida material, dinheiro e poder. E é o que é importante para uma pessoa muito materialista, o dinheiro e o poder. Ele diz, raros viveram nos montes da sublimação. Então, raros foram aqueles que desenvolveram a sua moralidade, que espiritualizaram, que amadureceram espiritualmente e amadureceram também emocionalmente. É uma outra questão. Será que eu estou amadurecendo emocionalmente? Ou eu ainda estou agindo no mundo como uma criança egocêntrica que acho que a vida tem que me servir, que as pessoas precisam me servir? Porque a criança é assim. A criança, na sua fase de egocentrismo, ela acha que o mundo gira ao redor das necessidades e do querer delas. E a pergunta é, será que eu ainda estou agindo assim em muitos setores da minha vida? Que talvez eu não haja assim dentro da família, mas eu ajo assim a nível de relacionamento entre cônjuges, entre companheiros. Talvez eu haja dessa forma. Às vezes eu não ajo assim nem na família, nem no relacionamento de um companheiro para outro, mas eu ajo assim na relação com o trabalho, na sociedade. Então ele fala, raros vivem nos montes da sublimação. A maioria constitui-se de menores de espírito. O que é menores de espírito? É menor de idade? Não. Que vive ainda na pequenez da vida. Que ainda não tem a sua consciência desperta para valores espirituais. Vive aqui na Terra, como aquele filósofo e psicólogo russo, se eu não me engano, Gurdjieff, ele fala,
vive num estado de consciência de sono, adormecido para a realidade espiritual. Vive para as necessidades físicas, vive para as necessidades sociais, mas as necessidades emocionais e espirituais, ele não mexe. Então, isso é ser um menor de espírito. Pode falar, Patrícia? Eu queria fazer só um comentário. Aqui, quando o Emmanuel fala vinculados aos deveres mobilitantes, dever é uma coisa que pouco de nós deseja. Nós queremos os nossos direitos, né? Então, a gente vê que as pessoas são muito avessas a servir, a considerar as coisas como uma... Isso não é comigo, quando, na verdade, tudo que está no nosso entorno é com a gente, né? Se a gente está ali participando. Então, essa coisa do dever, a gente observa que a espiritualidade marca muito essa palavra. O dever bem atendido, o dever nobilitante, né? Porque é uma coisa que a gente ainda, pela própria infantilidade, como se falou, foge, né? Não quer. Uhum. A gente quer a parte boa, né, Patrícia? A gente quer só o que vem para a gente. Lá no Evangelho, quando você falava, que tem o capítulo 17, que fala do o dever, ele fala que a gente tem direitos e obrigações. A gente quer os direitos, as obrigações, nem pensar. A obrigação é para você, vocês fazem, eu só quero aquilo que me diz respeito, é isso daí. Foi muito bem colocado aí pela Patrícia para a gente. A gente só quer a parte boa da coisa, mas o que nos cabe, a gente está fugindo ou a gente está terceirizando. Às vezes eu brinco, a gente terceiriza, né? Passa para o próximo, para o marido, para a mulher, para os filhos, para a sociedade, para os políticos, mas e o nosso? O que é nosso? O que é meu, o que é de vocês é de vocês. E quanta coisa a gente às vezes está terceirizando. Então, nesse pedaço aqui, que eu relembrei uma passagem do Cristo, não se pode servir a Deus e a mamão. A quem a gente tem servido mais é uma reflexão que só cada um pode fazer. Eu não posso fazer por vocês, nem vocês por mim. Vem, mãe. Oi? Acho que não foi nada. Então, o que nós temos feito da vida que a gente está tendo aqui? Porque essa vida tem um peso muito importante. E que a gente consiga sair daqui mais leve do que quando a gente chegou aqui. Melhor do que quando a gente chegou aqui. Mais espiritualizado, para que a gente possa ir saindo dos ciclos reencarnatórios da dor. Né? E aí Emmanuel vai falar, partimos nessas diversas condições, mas como é que vai ser o pós-morte? E aí ele vai dar fazer algumas colocações sobre aqueles sobre algumas pessoas, o que elas estão esperando depois que a gente chegar lá no plano espiritual. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, porque o materialismo te cega para a vida espiritual, né? Fiavam, sem justificativa, que no túmulo se lhes encerraria a memória. Então, muitos acham, os materialistas, que quando a gente morre, acabou tudo, né? Está encerrado, que vai acabar tudo, ali se encerra, não tem mais memória, não tem mais consciência, não tem mais nada. Triste, né? Que vai descobrir que a consciência é eterna. E se filiados, aí ele fala, isso é materialista, e se filiados a escolas religiosas, tanto faz qual é, né? Raros, excetuados, contavam levianos e inconsequentes, olha só, levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Então, a gente espera muito. Então, aqueles que têm uma religião ficam esperando muito, assim, tipo assim, mas olha só, eu ajudei lá na campanha do quilo, né? Eu ajudei, eu dei aula. Não, mas eu fui na casa espírita, pelo menos religiosamente, uma vez por semana. Tá, ótimo. Mas o que a religião fez dentro de você? Porque a religião tem que fazer alguma coisa dentro da gente, senão ela não vai ter utilidade para a pessoa. A religião sempre tem utilidade. Tem utilidade para quem se utiliza dela para se modificar. Se eu me utilizei desses conhecimentos para desenvolver em mim a religiosidade, o espiritualizar-se, ótimo, beleza, cumpri com a função. Não importa em que religião eu estava. Se eu estava no católico, se eu era protestante, se eu era budista, se eu era espírita, está feito. A gente cansa de ver nas obras de André Luiz
as pessoas de mais variados tipos de religião que conseguem chegar, às vezes, muito bem, obrigado, no mundo espiritual. Por quê? Porque aproveitaram da religião para moralizar-se, para se tornar uma pessoa mais lúcida diante da vida, mais consciente das leis de Deus, não só consciente, mas vivenciando as leis de Deus. Então, chegaram nessa condição lá, chegaram numa boa condição na espiritualidade. Então, não é religião A, B, C que salva. O próprio Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, em que ele vai abordar um assunto delicado na época, que se pregava fora da igreja a nossa salvação, ele abre o olho de todos nós para a gente não levantar uma bandeira tão errada quanto aquela que nós levantávamos, para a gente não colocar fora da casa espírita numa salvação, porque não é isso. Mas sim o que a religião está fazendo comigo. O que eu estou me permitindo que ela faça. Eu estou permitindo que ela abra meus horizontes, minha consciência, me torne mais lúcido das leis de Deus, desses deveres que a Patrícia falou ali? Ou eu continuo só indo na minha religião, seja no templo espírita, ou no templo católico, ou no templo sei lá o quê, de que religião for, só como uma formalidade, um culto externo? Porque culto externo é fácil, botar tudo isso em prática é muito dureza. É muito dureza. Colocar em prática tudo isso é muito dureza. Aliás, se fosse fácil, a gente não estava... Peraí que tem alguém querendo entrar e eu perdi daqui. Só um minutinho, gente, para eu poder botar uma pessoa para dentro. Pronto, já botei. Porque se fosse fácil, primeiro que a gente não tinha muitas reencarnações. E segundo, também, que a gente não estava aqui pelejando. A gente já estava com tudo isso bem concluído, né? Então, vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho as colocações do Emmanuel, que a gente não tirou a introdução toda, a gente fez uma pesca aí, mas se alguém achar que tem alguma coisa que eu não coloquei, a gente que julga que sendo importante, levanta a mão e se faz colocar. Oi, Patrícia, pode falar. É que às vezes eu vou e volto. Então, em cima dessa, eu não sei se eu estou atrapalhando. Né? Não está não. Aqui o pessoal fala mesmo, tá? Tem uma comparação interessante que a gente faz de obras espíritas. Por exemplo, André Luiz relata a sua desencarnação. O irmão Jacó, aquela Otília, no Muito Além da Morte, o Hospital Esperança. Então, a espiritualidade está mandando para a gente assim, casos concretos que exemplificam esses pequenos trechos que Emmanuel falou aqui. Uhum. Cada caso desses tem detalhes muito sutis do comportamento dos protagonistas do livro, né? E que a gente vê que a gente se enquadra ali um pouco em cada lugar, né? E às vezes a gente está achando mesmo que a gente vai obter alguma coisa de muito, quando na verdade a gente está fazendo realmente pouco ainda, né? São obras interessantes da gente ler para fazer a comparação e ver se cada uma é de um jeito, mas se a gente for ver, a gente tem um pouquinho de cada coisa. É verdade, são exemplos, né, que eles trazem para a gente botar literalmente a barba de molho, né? Aonde que é meu calcanhar de Aquiles? Aí ele tem esse problema aqui, mas eu também tenho, né? É bem lembrado isso, é bom falar, porque a gente vai lembrando das obras. A gente já teve oportunidade de estudar, voltei. Quem sabe um dia a gente volta a estudar de novo, voltei, né? Que é muito bom. Fala, Márcia. O que a Patrícia estava falando, a gente fica de cá achando que vai chegar lá, vai se achando, né? Não, eu sou espírita, eu fiz não sei o quê, vou chegar lá, beleza, vai ter gente me esperando na boa. Mas a gente esquece o que a gente, na realidade, tem que fazer aqui, né? O que a gente deixou de fazer, né, Márcia? Deixou de fazer. Né? Porque tem um monte de coisa que a gente, às vezes, fica dando mil desculpas para não fazer. Fica postergando, né? Amanhã, quando eu deixar de trabalhar, quando eu aposentar, e aposento. Não, agora tem os netos, aí passa os netos, agora tem os bisnetos. E aí você desencarna, pronto, descobre que postergou tanto que não deu tempo, né? Aí eu pesquei um outro
outro trechinho ali do Emmanuel. Perante a suprema justiça, nós estamos falando da justiça de Deus, que ela é justa e misericordiosa, tudo junto, né? O malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos, ou seja, perante Deus todos nós, né? Temos os mesmos direitos, né? Eu até coloquei ali embaixo um quadrinho, assim, muito utilizado por nós, que uma coisa é igualdade de direitos, mas às vezes a igualdade de direitos não vai atender determinada necessidade de uma pessoa e, portanto, ela não vai alcançar aquele direito, porque não chega até ela, né? Que foi essa primeira quadrícula aqui, igualdade. Na equidade, você vai, junto com as necessidades e as dificuldades de cada um, você vai adequar para que ele possa usufruir dessa igualdade de direitos. Mas dias virão que a gente vai ter a liberdade, né? Foi aí que ele tirou a cerca e todo mundo vai poder ver o jogo da mesma forma. Mas só que eu acho que a gente está ainda bem distante dessa tal liberdade ali. No contexto do planeta, sim. Talvez para a nossa vida pessoal, em alguns aspectos, a gente já esteja gozando de liberdade em alguns ângulos da nossa vida, né? Mas esse panorama mais acentuado que a gente poderia ver no planeta como um todo, a liberdade ainda está distante. Por quê? Porque a maioria daqueles que constituem o planeta Terra ou vivem movidos pela força ou pela astúcia, que é o que a gente vê. No Brasil, então, a forma de governo e da política brasileira, infelizmente, a gente tem que falar uma verdade, né? Não é só no Brasil, não, né? Lá fora também. Mas aqui é muito a astúcia que rege, que permeia a política e administração pública do nosso Brasil. Então, a gente está falando da justiça de Deus, ela é mais justiça equânime, que, claro, nos dá liberdade também, mas a liberdade na proporção do quê? Do ter a capacidade, o amadurecimento para exercer ela. Né? Então, perante a justiça, o malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual, o fator que nos distancia, a conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação. Porque às vezes a gente mostra uma coisa na sociedade, mas a gente vive outra coisa. A boa vontade e a indiferença. E ele continua. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Então, a justiça de Deus está olhando tudo isso. O que vai modificar, né? Que vai deixar a gente descoberto? O que vai deixar a gente descoberto é, sem dúvida nenhuma, a nossa conduta individual. Quanto mais uma conduta embasada nas leis de Deus, melhor é para todos nós. Quanto mais distanciado, mais o sofrimento vai visitar a nossa vida, para ver se ele sensibiliza a gente e desperta a nossa consciência para nos reconduzir ao reino de Deus, para nos reconduzir à sua lei e à casa do Pai. Então, é sempre uma questão de livre-arbítrio. Ou você faz uma escolha boa, embasada nas leis de Deus, que é difícil fazer essa escolha aqui na Terra, ou você faz a escolha embasada ainda nos valores do mundo material, que são os valores violentos e astutos, e aí você vai colhendo os espinhos ao longo das suas vidas. Porém, a gente não esquece que a justiça de Deus está sempre permeando a nossa vida. Quando a gente se distancia das leis de Deus, vem a dor. Vem a dor para tentar resgatar a gente, para botar a gente no trilho novamente. Aí que eu saí do slide. Vamos lá. E aí, mais um pedacinho. Como avaliar, por bitola única, recipientes heterogêneos? Então, não tem como. Né? Cada um é cada um segundo as suas obras. Então, a avaliação, a justiça de Deus vai levar em consideração isso. Considerando, porém, nossa origem comum,
Não somos todos filhos do mesmo pai? Sem dúvida, a razão me diz que todos nós somos filhos do mesmo pai. A razão diz, a lógica diz. Mas e o coração? Se movimenta nessa direção? Porque uma coisa é o que a razão me diz. É lógico que se Deus é o nosso pai, porque é a lógica, eu quero saber se o meu coração é que me dirige nessa direção. Eu consigo ver no malfeitor um irmão meu? Eu consigo ver naquela pessoa que eu tenho uma dificuldade imensa de convivência um irmão meu? Porque é ali que a gente costuma abrir aspas, né? É ali que a gente costuma. Quando tem uma pessoa que desagrada a gente, tira a gente do sério. A gente tem até uma frase, às vezes, que a gente usa aqui no nosso Brasil, um dito popular: ah, mas essa pessoa não é possível, ela não pode ser filha de Deus, ela não é de Deus, não. Mas ela é de Deus, sim. Ela é de Deus, sim. O espírito de porco é de Deus, sim. Aquele que faz mal na sociedade é também filho de Deus. É difícil, né? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino inscreve a letra de logo as palavras regeneração, amor e misericórdia? É verdade. Está lá na bandeira. Jesus falou muito sobre isso. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão a misericórdia. A gente quer julgar as pessoas, colocar elas, trancafiar numa gaiola, numa cela, numa prisão. Mas quando é com a gente fala assim, não, peraí, você tem que entender que eu estava num momento difícil, você tem que entender que eu estou me esforçando, mas tem que levar tempo, preciso de tempo. Para a gente tem que ter tempo, tem que ter atenuante. Para os outros é chicote. Para os outros é chicote e tem logo que trancafiar e botar logo na cela. Para os outros tem que ter pressa, para a gente tem que ter paciência. É dureza. É dureza a gente ter paciência de novo com aquela pessoa que está espizinhando a gente. Eu sei que é. Com aquela pessoa que futuca a gente voluntariamente. É dureza. Mas se a gente pensar do lado espiritual, que aquele que está me futucando também está me promovendo a oportunidade de sair da inércia dos meus defeitos e caminhar para a minha evolução pessoal, eu deveria falar para ele obrigado. Eu sei que a gente ainda não consegue falar esse obrigado muitas vezes. Mas é aquele que futuca a gente, que faz a gente crescer. Que aquele que só fala coisas boas da gente, ótimo, que ótimo. Está ótimo, é tudo que a gente queria ouvir, massageou o ego, está ótimo. Mas aquele que nos cobra às vezes de forma árdua, a gente ser mais paciente, mais compreensivo, esse é que é difícil. Né? Se alguém te pedir a capa, dê a túnica também. Para andar 10 passos, anda com ele 1000, 10.000. Mas esse é difícil, porque a gente não quer caminhar dessa forma. A gente quer se ver livre dos homens malas que foram colocados na nossa vida. É verdade, mas eles têm um fim útil na nossa existência. Eles têm, se a gente souber aproveitar eles no contexto da nossa vida, eles vão nos ajudar a desenvolver virtudes tão necessárias para a gente poder crescer espiritualmente. Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Como assim? Então Deus manda a gente ter esperança e ele entra na desesperança, então ele seria um demagogo por excelência. Mas não. Se ele manda a gente ter paciência e esperança em dias melhores, é que, seguindo as leis deles, os dias melhores virão. Não se sabe quando. Que, aliás, quando os espíritos falam as coisas vão melhorar, vocês podem ter certeza que vai, mas não significa que seja nessa vida. Isso é um fato. Né? Ainda há poucos dias conversava com umas pessoas amigas e nós falávamos sobre o panorama da Terra. É tanta violência, tanto desrespeito com a natureza, tanto estrago que é feito em nome do poder, da ganância, do dinheiro. A Terra estertora, é bem verdade. E aí, como éramos todos espíritas, um virou para mim e falou assim, mas será? Será que essa Terra a vai aguentar? Será que isso tudo não vai acabar? Eu vi e falei assim, bom,
Eu não posso afirmar nada. Eu vou falar segundo a lógica daquilo que eu entendo. Que a gente está vendo que a destruição é em massa do planeta. Né? Eu não sei como é que o planeta Terra está aguentando, em verdade. Cada dia é uma história diferente. E a gente hoje vê bem a situação de destruição pela confusão climática que a gente está vivendo. Mas é claro que tem muito mais coisas envolvidas nisso daí. Eu falei assim, bom, eu quando penso assim, a primeira coisa que eu me lembro é do sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24, em que Jesus vai fazendo uma série de profecias, fala sobre Jerusalém, fala sobre o período de dores e período de alegrias. Eu estou fazendo um resumo aqui do sermão profético. Aí pensei assim, será que Jesus estava enganando a gente? Porque ele falou que a terra seria herdada pelos brandos e pacíficos. Ele fala isso, ele repete isso no sermão profético, fala da melhora. Kardec fala sobre a nova geração. Eu falo assim, só se é erro de interpretação da minha parte, mas se não for erro de interpretação, então Jesus, o que ele falou vai se aplicar aqui. Agora, a que hora que vai haver grandes mudanças, eu não sei, mas ele lá disse que as mudanças que nós iríamos ver sinais de mudanças e saberíamos que o mundo de regeneração estava vindo, estava se implantando. Então, me parece que tudo vai acontecer aqui. Então, eu prefiro acreditar em Jesus. Eu ainda acho que a gente tem alguma sorte de recuperar o nosso planeta e ingressarmos, se a gente conseguir fazer as devidas mudanças, nesse mundo de regeneração que não vai faltar trabalho. Se a gente acha, tem muita gente que acha que vai ficar na rede tomando aguinha de coco. O mundo de regeneração é para arregaçar as mangas e trabalhar, gente. E muito. Só que o bem já vai começar a prevalecer. Aí que é a parte boa do negócio. Pode falar, Márcia. Ele é de regeneração exatamente por isso. A gente vai regenerar, a gente vai recuperar tudo aquilo que a gente destruiu. Mas isso então, ninguém quer ouvir essa parte, né? Que pois é. Né? Detalhe, né? A gente só quer saber da parte de ficar sentado na nuvem, balançando os pezinhos, tocando água. Pois né? Mas a parte que nós vamos ter que reestruturar esse planeta em diversas formas, de diversas maneiras. Nossos hábitos culturais, alimentares, de pensamento, de mudança, de comportamento, tudo isso vai ter que ser diferente. E aí que eu quero ver se a gente está realmente preparadão, fortalecido, né? Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação, né? Então ele continua com a reflexão. O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam os europeus supercivilizados que exterminam o próximo a metralhadoras. Então é claro que o nível de consciência é diferente. O que ele está falando aqui é de nível de consciência. Uma coisa é o selvagem que está lá, lutando para a sua sobrevivência, que só vai flechar o outro se a sobrevivência dele for ameaçada, e outra coisa são as guerras que a gente fomenta, que a gente tem agora tantas notícias das principais, que está em nome do poder e da ganância. Tem uma diferença infinita. Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso, de bem-aventuranças infindável, tão somente pelo batismo simbólico às graças, ou graças a tardio arrependimento no leito da morte? Ora, se arrepender no leito da morte, gente, é moleza. Eu vou dizer, eu estou arrependida. Não. A gente tem que operar transformações enquanto está vivo, de verdade. Por isso que, lá no capítulo 17 também, é repetida uma frase muito importante para nós que somos espíritas, que fala, se reconhece-se verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Não é pela sua perfeição, mas pelo esforço dele ser uma pessoa, um espírito melhor a todos os dias. E isso deve fazer parte da nossa vida, para quando a morte vier nos buscar, a gente poder falar assim para o Senhor, eu tenho, durante a minha vida, de verdade, me esforçado para ser uma pessoa melhor. Eu ainda não sou aquela pessoa que eu queria ser, mas eu lutei para ser uma pessoa melhor, todos os dias, e essa luta foi verdadeira, não foi mentirosa, não, foi de verdade que eu fiz isso. E aí Emmanuel vai exaltar de novo, vai falar um pouco mais da misericórdia de Deus. A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis.
Os teológicos imutáveis, aí eu trouxe ali essas duas perguntas aí do Livro dos Espíritos, para a gente pensar dos argumentos teológicos imutáveis, que eu só quero dizer para vocês que argumentos teológicos imutáveis hoje já não é mais tão severo como era antes, não. A questão céu, inferno e purgatório, mesmo dentro daquelas concepções religiosas que ainda alimentam essa ideia, já está sendo flexível. Eles já estão dizendo que o inferno é incompatível com a misericórdia divina. Eu não sei se eu já falei isso aqui em outras aulas para vocês, e até citei 2 teólogos católicos, né? Um é o Arnold Blank, se não me engano, esse é o nome dele, o outro é o Leonardo Boff, que ele já tem teses teológicas para mostrar e comprovar, são teses mesmo, escritas, né, que o inferno é totalmente incompatível com a misericórdia de Deus. Então, a gente já vai vendo aí a regeneração, né? Isso é um pouco da regeneração, trazendo novas concepções para ideias antigas teológicas. Mas vamos ler lá as concepções de Kardec. Assim como muitas vezes é o homem causador dos seus sofrimentos materiais, também será dos seus sofrimentos morais? Olha, eu só vou ler um trecho, mas nem precisa, né? Nós somos responsáveis pelas nossas alegrias e tristezas materiais e morais? Claro que sim. Nós somos os semeadores da felicidade e do inferno na nossa própria vida. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, está falando dos cataclismos, né? Mas o orgulho ferido, a ambição frustradas, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, ele ainda exemplifica bem, falando, tira essas coisas da sua vida e seus sofrimentos morais, eles desaparecem. E, por conseguinte, os materiais terão menos peso. Porque uma alma fortalecida moralmente, ela pouco se abate diante das questões materiais. E aí a 960 fala, donde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vidouras. É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque, sabei o bem, não é debalde que uma vez interior que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhes prestardes bastante atenção. Melhores vos tornareis se nisso penseis bem e com frequência. Gente, a gente já reencarnou e desencarnou várias vezes. A gente não lembra dessas desencarnações, mas nós trazemos uma ideia da questão do pós-morte. Então, essas crenças vêm das próprias indas e vindas nossas, né? E aí, o Emmanuel vai chamar atenção para o trabalho, coisa também que a gente às vezes foge, a gente não quer trabalho, a gente quer pode pirlim-pim-pim. Vamos lá. Iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distante do trabalho digno, em um céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto maléfico. Prefeririam a despreocupação das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores convertidos em jogos de vestidura brilhante. Então, a morte não é pode pirlim-pim-pim. A morte, o pós-morte, vai ser aquilo que nós fizermos da nossa vida. O quanto nós fomos capazes de melhorar o nosso mundo interior, auscultar a nossa consciência e fazer as devidas mudanças que precisariam. E aí eu trouxe a questão 676 do Livro dos Espíritos para uma reflexão. Por que o trabalho se impõe ao homem? Porque ele está falando aí, menor esforço. A gente está achando que nós vamos conseguir o céu só porque não fizemos o mal aqui na Terra. Nós vamos conseguir uma vida melhor pós-morte porque a gente não fez o mal. Às vezes a gente não fez o mal, mas deixou de fazer o bem. Então, o mal foi feito de qualquer maneira. Foi permitido, pelo menos, que o mal se disseminasse. Então, por que o trabalho se impõe ao homem?
por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. E não é só inteligência intelectual, mas também do seu desenvolvimento, da sua maturidade emocional e espiritual. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco do corpo, otorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho. Então, é através do trabalho. Tanto é que foi perguntado, Kardec perguntou, dê uma definição de trabalho, a espiritualidade. Trabalho é qualquer ocupação útil. Reforma interior, autoconhecimento e reforma íntima é trabalho? Então, é um trabalho de suma importância que nós precisamos falar. Interessante esse conceito de trabalho, que foi trago pelos espíritos em 1857, porque é um conceito abrangente. Ele nos tirou daquela visão de que trabalho era só algo físico e mostrou para a gente que trabalho tem muito mais abrangência do que algo meramente físico. É físico, mas é também emocional e espiritual. E méritos. O mérito está na proporção exata do nosso trabalho. A gente só coloquei o mesmo, a pergunta para a gente reforçar, né? A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Não mesmo. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Se a gente quer chegar à condição de anjo, a questão angelical, entrar no reino angelical, a gente tem que trabalhar para se livrar das imperfeições que ainda trazemos. Cada criatura transporá essa aduana na eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem, a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. Então, gente, sem trabalho de autoconhecimento e reforma íntima, esquecem. E aí, finalmente, Emmanuel termina. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Então, o que está inserido na nossa vida é fruto ou de uma conduta de vidas passadas, ou de uma conduta atual. Cabe a gente, através do autoconhecimento, ao escutar-nos interiormente, ver o que hoje está ruim na minha vida. Será que é mesmo só da vida passada? Ou ainda está desta forma? Porque meu comportamento presente é tão igual ao que eu tinha em outras vidas. Ou seja, eu tenho modificado verdadeiramente o meu comportamento ou é só aparente a minha mudança? Porque se for uma mudança verdadeira, já sei que o que está inserido na minha vida de ruim está ali em consequência de comportamentos passados. Agora, se eu não tenho me esforçado suficientemente para a mudança, o que está na minha vida está ali porque eu estou reforçando um comportamento equivocado de outrora. Então, essa é a reflexão que Emmanuel deixou para todos nós. Como a gente tem ainda uns minutinhos, eu gostaria de pedir a licença, desculpa, gente, a licença a vocês, que eu queria ler para vocês, contar uma história de Malbatã. Vocês sabem que eu gosto muito de história, historinha. E assim como eu gosto de La Fontaine, de Coans, né, eu gosto também dos contos de Malbatã, eu gosto muito. Então, eu queria contar uma história para vocês, cujo título desse texto de Malbatã é Ninguém Escapa ao Destino. Então, vamos lá, vamos ler. Vamos contar como é que é a história. Diz que certa vez, há muitos e muitos anos atrás, um comerciante voltava para Bagdá porque ele tinha intenção de, ao chegar ali, ele vender alguns tapetes, algumas peles que ele tinha, que ele trazia consigo. E ele, então, chegou a um determinado local, um caravançará, que é um refúgio, um lugar onde ele pode passar a noite, perto, ali nas proximidades de Damasco,
para descansar e poder, posteriormente, fazer as suas vendas. Quando ele chega ali, naquela localidade, ele encontra um velho árabe que chamou muito a atenção dele. Por quê? Porque aquele homem falava aos berros, aos gritos, aos mercadores, aos peregrinos que passavam por ali, e não só ele falava alto, mas ele gesticulava muito, ele falava praguejando, enfim, ele falava compulsoriamente, sem cessar. E ele falava, e ele falava assim, por Deus, né, Maquialá, ele falava assim, eu já fui poderoso, ele falava, eu já tive o destino aqui, ó, gente, ele mostrava para todo mundo, na minha mão. E aquele homem, ele falava aquilo aos berros para todo mundo. Esse homem, esse vendedor que chegara ali naquele local e via aquele homem falar daquele jeito, ele sentiu uma certa atração por aquele desconhecido, que estava todo andrajoso, né? E começou a se aproximar de uma forma mais íntima, bem discreta, foi se aproximando mais desse homem que falava aos berros, para trocar uma ideia e entender o que ele estava querendo dizer com aquilo de que ele já havia sido muito, mas muito poderoso mesmo. E aí aquele homem, que estava tido como um doido para todos que estavam ali naquela localidade, era tido como um louco, um homem completamente louco, porque estava com os olhos esbugalhados e falando daquela forma. E aí, ele novamente, ele disse que ele já teve muito poder, ele vira para esse homem e diz, ele disse que já teve o destino na mão dele. E ele começou a falar. E aí ele disse, ele começou a conversar com esse comerciante que havia chegado lá, ele começou a falar que um dia ele já teve o destino na mão dele. Ele já teve o destino, o Maktub, que é o livro do destino, já esteve na mão dele, ele falava isso. O Maktub, para a crença deles, é que tudo está escrito ali no livro, para a crença daquela cultura. A gente sabe que o nosso destino é a gente que escreve. Mas ele virava e insistia que um dia ele já teve ali com destino, com o livro do destino na mão dele. E aí, então, esse homem foi se aproximando, eles começaram a conversar. Ele disse, então, aquele homem louco que falava aos berros, que certa vez ele salvou das mãos de um sheik poderoso um certo velho feiticeiro que seria enforcado. Ele conseguiu salvar aquele feiticeiro, conseguiu livrar ele da pena de morte. E, em sinal de gratidão, o que fez o feiticeiro? Deu a ele um talismã, que era uma pedra negra, pequenina, em forma de coração, deu a ele, na mão dele, e disse que aquela pedra maravilhosa daria total acesso a ele a uma caverna onde estava o livro do destino. E aí esse homem ficou maravilhado. Ele passou anos e anos viajando, buscando onde estava a caverna do destino, porque ele sabia que com aquele talismã ele ia poder entrar na caverna onde estava o livro do destino, escrito a vida de todos nós, com detalhes. Depois de muitos anos de viagem, muitos anos mesmo, ele encontra a tal caverna. E protegendo a entrada dessa caverna tinha um gênio bondoso, que estava lá de sentinela, guardando a porta. E viu que ele tinha um talismã que permitia a ele a entrada na caverna do destino e ao livro do destino, onde estava escrita a vida de todo mundo, inclusive a dele. Ele, então, mostra e o gênio vira para ele, olha, você tem só alguns segundos. Aí ele pensou assim, gente, que maravilha, eu tenho só alguns segundos, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o livro do destino e ali eu vou colocar que eu quero ser um homem muito poderoso, rico, maravilhoso, feliz, cheio de saúde. Eu vou colocar todos esses apartes na página que diz respeito à minha vida. Ele estava maravilhado, ele pôde entrar, entrou, mas quando ele entrou, começou a abrir o livro do destino. Ele se lembrou dos inimigos, se lembrou de fulano, ciclano, beltrano, e ele começou, para fulano, esse já me fez muito mal, vou colocar aqui que ele vai morrer muito velho na desgraça, na miséria. Aí lembrou do outro inimigo dele, esse aqui vai ver só, eu vou colocar que ele vai morrer de uma doença bem horrorosa. E assim ele foi fazendo, pegando os inimigos dele e reescrevendo a história dos inimigos, só
que o gênio falou para ele que ele tinha só alguns minutos. E aí o tempo dele acabou. O gênio pegou ele, lançou ele com vigor, com toda a força para fora da caverna, a ponto que ele ficou desfalecido. E quando ele acordou, ele estava longe e longe da caverna. E aí o comerciante perguntou para ele: e tua vida? O que tu escreveu da tua vida? Ele perguntou para esse louco, para esse homem louco. E aí esse homem, que um dia teve o livro do destino da mão, virou e falou assim: ah, meu amigo, pois é, nada fiz a meu favor. Procurei fazer mal a tantas pessoas que esqueci de fazer bem a mim mesmo. Semeei largamente o infortúnio e a dor e não colhi a menor parcela de felicidade para mim. Quando me lembrei de mim, quando pensei em tornar-me feliz, minha vida, um homem bem rico, próspero, maravilhoso, ter uma vida maravilhosa, sem que eu esperasse, surgiu pela frente o gênio, que me agarrou fortemente, me lançou para fora da caverna, e que quando eu acordei, eu estava longe e sem o talismã que me permitiria a voltar para a caverna e reescrever a minha vida. Ele diz: perdi a única oportunidade que tive de ser rico, estimado e feliz. Então, com essa história, gente, eu encerro para a gente pensar o que a gente tem feito na nossa vida. O que a gente tem dado mais valor? Ao bem ou ao mal? O que a gente tem feito do nosso destino, da nossa vida? Esse 2004 só vai ser novo se a gente se modificar. Senão ele vai ser um ano novo com vida velha. Porque o que muda um ano não é um número, não é uma folhinha, não é um calendário. O que muda a nossa vida é o que a gente faz da nossa vida. É a capacidade que a gente tem de amar, de perdoar, de ter paciência. Virtudes difíceis, mas que estamos juntos, aqui juntos, vibrando, estudando e nos amparando para que a gente consiga fazer as devidas mudanças que nós precisamos na nossa vida. Então, essa era a mensagem que eu tinha para essa noite, para deixar. E se vocês ainda tiverem alguma pergunta, pode fazer. Senão eu vou passar a palavra para a Leida para que faça a nossa prece de encerramento. Muito obrigada a todos. Uma boa noite, obrigada a todos. Então, Leida, não tem perguntas mais? Faça a nossa prece, por gentileza, tá? Ok. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido mestre, amigo, aos amigos da espiritualidade que nesse momento e também durante a nossa vida tanto nos auxiliam. Agradecemos pela oportunidade do dia de hoje, pelos compromissos que ao despertarmos uma manhã tão linda, assim nos organizamos para concretizarmos. E nesse momento agradecemos, Senhor, por termos idealizado e colocado em prática as responsabilidades que assumimos e aquelas que, ora, não conseguimos, que possa também termos tempo suficiente para organizarmos nos dias que se virão. Da mesma forma, agradecendo pela oportunidade da convivência familiar, que às vezes, Senhor, ora tempestuosa, mas ora também com muita alegria, refazimento. Lhe agradecemos por mais também essa oportunidade de estarmos com os nossos queridos, bem como também, Senhor, com os nossos amigos. Obrigado imensamente pela oportunidade da vida, pelo nosso corpo que nos favorece ir e vir, pela nossa mente tranquila, sadia, enfim, mestre. Obrigado por mais uma vez, por esse encontro, que nos põe cada vez mais a pensar em nossas atitudes, mas que continue a nos auxiliar, para que possamos entender os ensinamentos que chegam até nós e colocar em prática, Senhor, a nossa vida.
mesmo que venha com um pouco de tormento, mas que possa vir com os teus ensinamentos, e em especial com a tua moralização nas nossas atitudes. Que nos envolva de paz e harmonia, amparando cada lar aqui presente, que também possa se estender àqueles lares que temos em mente. Aquelas pessoas que também, Senhor, temos em mente no momento. E obrigada. Obrigada por aqui estarmos, obrigada por essa noite que envolva cada um de amor e carinho, que assim seja.